maior escândalo da história do INSS. A roubalheira começou com o sindicato de quem? Do irmão do Lula. Pois é, isso mesmo. Você já parou para pensar no tamanho da cara de pau desse governo, que diz que defende tanto os trabalhadores, mas na prática permite que milhões de aposentados sejam saqueados ao longo dos anos? Pois é, meus amigos, o rombo no esquema do INSS pode ser muito maior do que os 6,3 bilhões já apontados, o que já é uma quantia absurda. O esquema, através de empréstimos consignados, pode chegar a 90 bilhões de reais. E essa é a prova viva de que a esquerda não tem escrúpulos quando o assunto é meter a mão no bolso dos mais vulneráveis. E sabe onde tudo isso começou? No tal do Frei Chico, o irmão do Lula, que sequer católico é, mas chefia um sindicato que deu origem a toda essa lambança. Presta atenção que eu vou explicar detalhe por detalhe para você. Tudo começa no dia 30 de janeiro de 2023. O Lula mal tinha esquentado de novo a cadeira presidencial, mas o esquema já vinha funcionando. O tal do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, o Sindinap, onde o irmão do Lula, chamado José Ferreira da Silva, o Frei Chico, é vice-presidente. E nessa condição de irmão do Lula e vice-presidente do sindicato, ele saiu correndo bater lá na porta do Carlos Lupe, ministro da Previdência Social. Eles entregaram para o Lupe uma cartinha com demandas urgentes. E qual era uma delas? Acabar com os bloqueios sobre empréstimos consignados. Essa era uma medida que o Bolsonaro tinha implementado através da MP 871. E essa medida do Bolsonaro protegia os aposentados e pensionistas de fraudes, pois você não podia fazer o desconto consignado na aposentadoria. Era uma forma de preservar a aposentadoria e a comida na mesa dessas pessoas. O Bolsonaro, que o PT, que os sindicatos sempre taxaram de grande vilão, foi o presidente que tentou guardar a aposentadoria das pessoas. Pois bem, os sindicatos, sabendo que a torneira tinha sido fechada, tratou de logo ir no ministro exato, através do irmão do Lula, pedir que a farra fosse reaberta, que o cofre fosse aberto para eles poderem continuar roubando de velhinhos. Eles queriam descontar as mensalidades e benefícios sem autorização clara dos aposentados. Ou seja, vamos meter a mão ali, um abraço. E adivinha o que aconteceu? O Lula atendeu na hora. Era o pedido de um parente muito querido. Ainda em 30 de janeiro de 2023, lá na Câmara dos Deputados, o deputado Paulinho da Força entregou ao então ministro da Previdência um documento com demandas urgentes. O texto era assinado por João Inocentini, que de Inocentini não tem nada. Ele era o presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, o Sindinap, da Força Sindical. E a lista de demandas, sabe qual é o primeiro? O fim do bloqueio para desconto da mensalidade associativa. O argumento era que os canais não funcionavam e estavam gerando um grande transtorno para os associados. E ali propunha uma norma que permitia o desbloqueio automático a partir da assinatura do termo de autorização de desconto. A tal sugestão do Libera Geral foi atendida com entusiasmo pelo governo Lula, pelo ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, por todo mundo. Ele falou, vamos acalmar as entidades sindicais que colocaram o painho na presidência, vamos atender o que eles querem, deixa eles roubarem os velhinhos. Que nojo. A partir de então, começou o Festival da Roubalheira. Sabe qual foi o resultado? Mais de 6 milhões de aposentados lesados, com 6,3 bilhões de reais desviados entre 2019 e 2024. Mas o pior é o seguinte, em 2023, com o Libera Geral do Lula, esses descontos explodiram. Tá aqui a imagem. Então, para aquele petista sem vergonha que fica falando, lá no Bolsonaro, o Bolsonaro viu que tinha um esquema de fraude, fechou a porta através de uma MP, o Lula, através do Lupe, do pedido do irmão dele, liberou. Resultado, em 2023, dispara o número, o gráfico está aqui do lado, 2024 mais do que dobra. O interessante é que com a MP do Bolsonaro, os descontos ainda caíram. Ou seja, o gráfico ele dá uma acentuada para baixo e depois dispara sobre o Lula. O que o Lula fez para ele ser responsável?
liberou geral atendido um pedido do irmão logo no início do seu mandato, ou seja, ele deu a chave do cofre para as raposas. E tem mais, o Sindinap não queria só o fim dos desbloqueios, ele queria uma espécie de privatização do INSS para que as associações como a dele pudessem oferecer serviços ao órgão e, claro, faturar muito alto com isso. Imagine o INSS, que deveria fazer a gestão da aposentadoria, que já dá um déficit absurdo porque a conta não fecha, ia dar para o sindicato oferecer serviços que nem sempre são prestados. E pior, eles pediram ainda o fortalecimento da cooperativa de crédito do sindicato, a tal Copernap, que lucra com empréstimos consignados. Sabe o que isso parece? Venda casada. Porque aí vai a tal da Copernap oferecer consignado para o coitado do aposentado e abocanhar a aposentadoria dele, porque está sendo indicado pela própria Previdência Social e o aposentado vai achar que aquilo é bom. O aposentado, ele é convidado para assinar um termo de filiação. Ele acha que está pegando um empréstimo, mas ele acaba com descontos automáticos na aposentadoria dele. É um esquema cruel, vil, torpe, que explora justamente aqueles que estão mais vulneráveis e que trabalharam a vida inteira. Realmente, vamos ser justos, hoje, dia que eu estou gravando o vídeo, o irmão do Lula ainda não é investigado. Mas vamos concordar, se estão investigando a entidade sindical, tem que investigar quem comanda ela, o presidente e o vice, e aí o irmão do Lula, o tal do Frei Chico. A esquerda tenta desviar a história, não, o Frei Chico não está sendo investigado. Ainda não está, isso é verdade, mas não significa que não será. E também não significa que o sindicato que ele chefia não tenha tido ligação. É a velha história do PT, era meu amigo, não tenho nada a ver com isso. A minha foto estava na casa do meu amigo, mas a casa era do amigo, não era minha. Sei. Até porque o irmão do Lula, o Frei Chico, é o cara que foi abordar o Lupe. E isso foi um estopim para o Libera Geral que gerou essa fraude. E naturalmente há um liame entre um e outro e isso precisa ser investigado, ou pelo menos seria se nós estivéssemos num país sério. O novo presidente do INSS, Gilberto Valler, determinou à Corregedoria Geral do órgão a abertura de um processo administrativo para responsabilização contra 12 entidades investigadas na tal Operação Sem Desconto, que é a suspeita do desconto ilegal na mensalidade dos velhinhos. Em despacho, publicado na edição de 5/5 do DO, Corregedor-Geral Substituto do INSS, José Alberto Medeiros Landim, designou 2 servidores para a comissão processante e elenca individualmente as entidades investigadas. São elas AMBEC, CBPA, CAAP, APEDAP, PREV, ASABASP, AAPEM, AAPPS, AAPB, ASBRAP, CEBAP, UNASPUB e AP Brasil, ou seja, o sindicato do irmão do Lula estranhamente segue sem ser muito incomodado. E pior, o Lula ainda teve a coragem de nomear representantes das associações investigadas para conselhos do INSS e da Dataprev. Sim, o Lula perdeu completamente o pudor, ele perdeu completamente o respeito. A certeza da impunidade faz com que ele faça o que ele bem entenda. A certeza de que é invulnerável, inviolável, a certeza de que tem aliados em todas as esferas, faz com que ele se sinta à vontade para fazer o que bem entenda do jeito que ele bem quer. E vale lembrar que em novembro de 2024, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, nomeou no Conselho Nacional da Saúde 3 representantes de associações que já eram investigadas. A portaria que nomeou titulares e suplentes para o triênio de 2027 listou os indicados que estão de alguma maneira investigados por esse esquema. O próprio ministro da Pesca, André de Paula, também chancelou a investigada da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura no Conselho de Aquicultura e Pesca. Ou seja, sempre que o cara está em algum esquema, de alguma maneira ele é beneficiado com um aumento no governo Lula. E o buraco é muito mais embaixo. A assessora do governo Lula, Dani Lima, disse que o buraco pode ser de 90 bi em empréstimos consignados. Tem vídeo dela, dá uma olhada aí. 35 mil reclamações em 2023. O valor em 2023 da movimentação com empréstimos consignados dentro do INSS, 90 bilhões de reais. O escândalo atual trata de 6 bilhões. Em um ano, empréstimos consignados movimentaram 90 bilhões de reais por meio de empréstimos consignados. Agora, olha que curioso, o deputado Sóstenes, que vem articulando ali uma CPI do roubo dos aposentados, apontou que o PT não assinou a CPI. Nenhum deputado do PT assinou a investigação.
que eles querem tanto esconder? O partido que se diz do povo, tentando acobertar o esquema que sangrou a população mais carente, é o maior esquema de desvios da história do INSS. Estamos falando de 6,3 bilhões de reais. É uma quantia vultosa, significativa, que deveria estar no bolso do trabalhador, mas que infelizmente está no bolso dos quadrilheiros. E aí, para coroar com chave de ouro, o novo ministro da Previdência assinou uma emenda adiando o controle dos descontos do INSS. É isso mesmo. Quando era deputado, o Volney Queiroz, ele assinou uma emenda que atendia uma requisição de entidades que são investigadas. E essa emenda jogava para frente a organização para investigar e estancar a sangria das fraudes previdenciárias. E isso foi o que gerou esse rombo, porque essa emenda foi acatada. Agora o Lula nomeia esse deputado que assinou essa emenda para resolver o problema que ele mesmo criou, para tampar o buraco que ele ajudou a aumentar. É o governo Lula, onde a raposa toma conta toda vez do galinheiro e depois o Lula acusa terceiros do roubo das galinhas. Vamos concordar? Esse escândalo é a cara do PT. Corrupção, favorecimento e desrespeito justamente com o brasileiro que mais precisa. E mais do que isso, vamos lembrar nas urnas, porque enquanto o PT estiver no poder, o aposentado, o mais pobre, os vulneráveis serão os primeiros a perderem tudo.